Olá! A partir de agora, você acompanha pela TV Câmara Caxias, direto dos pavilhões da Festa da Uva e nesse clima de Semana Farroupilha, a solenidade de entrega da Comanda Medalha Irmãos Bertucci, a quem muito já fez pelo tradicionalismo e pela cultura gaúcha. A comenda foi instituída em 1998 pelo então vereador, ou por uma iniciativa do então vereador Francisco Spiandorello. E hoje vai ser entregue a 4 personalidades caxienses. Fica com a gente e saiba um pouquinho mais sobre Rafa Deboni, Shirley Paravisi, Rubens Tissot e Robson Boeira. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Em nome da Câmara Municipal de Caxias do Sul, damos as boas-vindas aos presentes e aos que nos acompanham pela TV Câmara Caxias nessa sessão solene de outorga da Comenda Medalha Irmãos Bertucci aos tradicionalistas. Robson Boeira, Rubens Tissot, Shirley Paravisi e uma comenda especial ao Rafael Deboni. Originalmente, com o nome Medalha Oneide Bertucci, esta comenda foi instituída pelo Decreto Legislativo 72A, de 19 de novembro de 1998, a partir da iniciativa do ex-vereador Francisco Spiandorello. É outorgada a cada 2 anos em reconhecimento a pessoas que tenham prestado serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha em Caxias do Sul. A distinção especial se destina a quem tenha se destacado na defesa do tradicionalismo em nível estadual ou nacional. Em 2018, a Câmara aprovou o decreto legislativo que alterou o título da comenda para a Medalha Irmãos Bertucci, com o objetivo de prestar homenagem ao músico Adelar Bertucci, falecido em setembro de 2017. A iniciativa partiu dos vereadores Eloy Frisso e Ricardo Daneluz. Durante a década de 1950, os irmãos Oneide e Adelar Bertucci formaram dupla Os Irmãos Bertucci. Oneide faleceu em janeiro de 1996. Neste momento, a palavra está à disposição do presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Lucas Carinhato, para a condução desta solenidade. Preciso de uma caneta. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga da Comenda Medalha Irmãos Bertucci aos tradicionalistas Robson Boeira, Rubens Tissot, Shirley Paravisi e comenda especial ao Rafa Deboni. Este ano, de forma inédita, sendo realizada aqui no palco principal dos pavilhões da Festa da Uva. Fazem parte desta mesa este presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Lucas Carinhato, diretor de turismo, senhor Ricardo Daneluz, representando o prefeito Adilode Domênico, coordenador da 25ª Região Tradicionalista, Rodrigo Ramos, secretário da mesa, vereador Alexandre Bortoluz. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria madre, ó salve, salve, Brasil, um intenso raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és sorte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao secretário da mesa, vereador Alexandre Bortoluz, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene. Pois não, presidente. Vereador Aldonei Machado, vereadora Daiane Mello, vereador Daniel Santos, vereadora Marisol Santos, vereador Rafael Bueno, vereador José D'Ambros, secretário de Trânsito Elisandro Fiuza, representando o deputado federal, a deputada federal Denise Pessoa, Cláudia Detani Caloni, vice-presidente de Cultura do MTG, Jandira Bresolim Tizotti, conselheiro benemérito do MTG, Vilma Fonseca, conselheiro do MTG, Nicanor Castilhos, conselheira benemérita do MTG, Odila Savariz, filho do senhor Oneide Bertucci, representando toda a família Paulo Bertucci, representando o Cindy Lojas e SIC, Dalice Manchini, diretora executiva da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, do município de Caxias do Sul, Neliane Hereno. Seria isso, presidente. Obrigado. Os nomes de hoje foram indicados por uma comissão formada pelos seguintes integrantes: Rodrigo Ramos, representando a 25ª Coordenadoria Regional Tradicionalista; Nicanor Castilhos, representando os Centros de Tradições Gaúchas; Gilson Boff, representando piquetes de laçadores; e 3 colegas vereadores da Câmara Municipal, vereadora
Marisol Santos, vereador Rafael Bueno e vereador Alexandre Bortoluz. E, posteriormente, por meio do requerimento 95 de 2025, os nomes foram aprovados por este plenário. Convido a vereadora Marisol Santos para fazer seu pronunciamento em nome desta Casa Legislativa. Muito boa noite a todos. Uma saudação a todas as autoridades já mencionadas no protocolo, ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Lucas Carinhato, e a todos os colegas vereadores. É difícil citar alguém em especial porque, olhando, inclusive para essa plateia, esse público que nos acompanha, vejo muitos amigos, vejo muitas pessoas que inclusive já receberam essa comenda. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados. Eu quero dizer que é muito emocionante estar aqui hoje. E é tão emocionante que na hora em que eu estava planejando o que trazer, o que falar aqui, não foi nada fácil. Eu recebi essa comenda em 2017, quando o meu pai, Isolino Cândido da Silva, ex-coordenador da 25ª Região Tradicionalista, também recebeu a medalha em 2009, aqui no Parque de Eventos da Festa da Uva, lá no restaurante Tulipa. Eu me lembro que declamei para homenageá-lo. Inclusive, fui amadrinhada no violão pelo então vereador Pedro Incerti. Lembro bem disso. Então, imaginem nesse momento como fica o meu coração. É isso. Estar entre amigos tão queridos para a entrega de uma comenda já seria especial demais. Mas soma-se a isso o fato de nós estarmos nesse grande galpão, coordenador Rodrigo Ramos, que é o acampamento Farroupilha, um lugar onde eu cresci e convivi por muitos anos. E também o fato de que essa homenagem leva o nome de pessoas tão incríveis, tão essenciais para a nossa cultura gaúcha. E faço aqui uma referência e um agradecimento pela presença do Paulo Bertucci, quase parente, eu chamava o Oneide de tio Oneide, a gente pode, né? Querido, enfim, muito obrigada por estar conosco. Então, como eles fizeram, em O de Casa, os nossos queridos irmãos Bertucci, eu vou pedir licença ao patrão para chegar por aqui, nesse rancho de gaúcho com pousada e chimarrão, O de Casa. Quero agradecer à mesa diretora, aos demais colegas, por me convidarem para falar em nome de todos, o que demonstra também o respeito pela minha trajetória tradicionalista. Essa é uma missão linda que eu recebo com muita gratidão e muita honra. E a tarefa que me foi dada é a de falar um pouco dos nossos homenageados e o porquê dessa escolha. Vocês me perdoem, o texto é um pouco longo, mas é que os nossos homenageados têm um currículo, secretário Fiuza, absolutamente invejável. A gente vai tentar resumir. Vamos lá. Eu vou citar em ordem alfabética, então começo pelo amigo Robson Boeira. Acordeonista e cantor caxiense, Robson é uma referência na música. Aliás, se fizesse um exercício agora de fechar o olho e tentar imaginar o Robson, eu consigo já ver ele chegando com a gaita a ponto nos braços. Enxergo. E isso é algo que não é de hoje. O contato com o acordeon começou aos 4 anos e aos 6 ganhou o primeiro acordeon diatônico, ou seja, a gaita ponta do irmão, Johnny Boeira. Com o total incentivo do pai, seu José Boeira, deu os primeiros passos na carreira musical. Teve o Chiquinho da gaita como primeiro professor e aos 10 anos já tocava com os grupos musicais Tchê Galdério, Candeeiro e também com os respeitados Os Monarcas, sendo uma atração pelo talento precoce. O músico Robson Boeira tem 2 álbuns lançados, Alma Chamameceira, onde expressou todo o profissionalismo e sensibilidade na música instrumental, com parcerias sempre incríveis, né, Robson? Luciano Maia, Lúcio Ianel, Raulito Barbosa, e também Canto e Cordiona, lançado em 2015, que marcou a estreia do artista também como cantor,
Um álbum que teve participações de Alejandro Brites, Luciano Maia, Lúcio Yanel e Luiz Carlos Borges. Boeira e sua gaita ponto expandiram as fronteiras do chamamé, levando um toque mágico para outros estados do Brasil e em turnês internacionais pela Argentina, com destaque para o Festival Internacional de Chamamé em Corrientes, além de Áustria, Espanha, Suécia, França, Itália, Portugal e Uruguai. Já dividiu o palco com muitos artistas muito conhecidos e reconhecidos, Yamandu Costa, César Oliveira e Rogério Melo, Renato Borghetti, Lúcio Yanel, Raul Barbosa, Luiz Marenco, Neto Fagundes e Sérgio Reis. Já conquistou vários prêmios pelo estado e teve indicações ao Prêmio Açorianos de Música, vencendo como melhor instrumentista, revelação do ano e melhor compositor. Como instrumentista, o nosso homenageado, Robson Boeira, sempre teve forte ligação com a música dos Bertucci. Foi, inclusive, estávamos lá, produtor musical do espetáculo do centenário de Oneide Bertucci em Caxias do Sul. Ele também produz e participa como músico do show Grande Encontro, que reúne grandes nomes da música gaúcha desde a sua primeira edição, tendo se espalhado por vários municípios além da capital. Dentre os projetos que apoia está a Fábrica de Gaiteiros, do músico Renato Borghetti, tendo sido o responsável, inclusive, por trazer a exposição para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Atualmente, dedica-se a um projeto de regravações de músicas de Borghetti, com arranjos mais intimistas, onde a gaita ponto é acompanhada pela flauta transversa, piano e violão. Por sua atuação e dedicação como conselheiro no Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul em várias gestões, foi eleito e é o atual presidente. Peço palmas, senhores, ao nosso homenageado Robson Boeira. Na sequência, eu quero falar de Rubens Antônio Tizotti, também caxiense, filho de João e Inês Bevilacqua Tizotti, esposo da Jandira, pai do Luciano e da Priscila. E falar do Rubens, meus queridos, é mais ou menos relembrar a minha história, não só a minha, né? A de tantas prendas e peões. Porque nós estamos falando do envolvimento de famílias inteiras e unidas no movimento tradicionalista gaúcho. Isso é tão genuíno, tão importante para a continuidade do nosso movimento. A esposa Jandira, aliás, está aqui conosco, já recebeu essa comenda em 2023, a Priscila também conosco. Nossa prenda do Rio Grande do Sul em todas as categorias também foi homenageada em 2013. Parabéns, Rubens. Como diziam os irmãos Bertucci, gaúcho para ser gaúcho, acompanha a evolução, mas conserva no seu sangue de gaúcho a tradição. Lendo um pouco da trajetória do nosso homenageado, eu vi que o caminho do tradicionalismo foi despertado pelos olhos curiosos dos filhos. Então é a Priscila e ao Luciano que a gente precisa agradecer. Afinal, o movimento tradicionalista ganhou alguém que atuou incansavelmente, segue atuando em muitas frentes. Rubens foi sota capataz do CTG Imigrantes e Tradição, onde tudo começou, e acredito que onde nós nos conhecemos, inclusive. Tornou-se conselheiro do MTG entre 99 e 2004, depois foi diretor artístico da 25ª Região Tradicionalista em 2005, vice-coordenador entre 2006 e 2010 e anos depois, patrão do CTG Campo dos Bugres, 2015 a 2018, cargo que coroou sua trajetória com o devido reconhecimento de uma liderança sensata, serena e profundamente comprometida. Sempre acreditou que o verdadeiro tradicionalismo está no exemplo, na escuta, no cuidado com os detalhes, no respeito às diferenças. Foi avaliador, palestrante, orientador de jovens e é mestre e inspiração para muitos. Ele costuma dizer que os seus maiores troféus não estão em prateleiras, mas no olhar agradecido daqueles que com ele aprenderam, inclusive a filha Priscila, que carregou com honra as faixas de prenda do Rio Grande do Sul e que hoje, como ele, retribui ao movimento tudo aquilo que aprendeu entre os galpões. Merece a nossa salva de palmas, sem dúvida, né? E a prenda homenageada nessa edição?
A prenda homenageada é alguém com quem eu convivi por muitos anos, Shirley Paravisi. E aí, Shirley, algumas pessoas podem imaginar que eu esteja falando da nossa convivência na RBS TV, mas não é não. Está aqui o seu Nestor Paravisi, que sabe disso. É uma convivência muito anterior a isso. Eu estou falando dos muitos anos que nós convivemos no CTG. Eu, no Rodeio Minuano, depois no Rincão da Lealdade, e a Shirley no Imigrantes e Tradição. E o que nem todos sabem, mas a gente quer contar para vocês, é que a Shirley Paravisi, assim como a Priscila e eu, foi prenda do Rio Grande do Sul, representando a 25ª Região Tradicionalista. Foi nossa primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, gestão 90-91, inspirando, inclusive, o caminho de muitas outras jovens que vieram na sequência. Shirley é pós-graduada em jornalismo, gestão e empreendedorismo, sempre teve um grande destaque no trabalho na TV, uma história que começou em Caxias lá em 94, como estagiária da RBS, depois repórter, apresentadora do Jornal do Almoço. Em 2001 foi para Porto Alegre, atuou inicialmente como repórter de cultura do Jornal do Almoço, fez inúmeras, inesquecíveis reportagens e séries e também fez muitas reportagens para a rede. Em 2012 foi convidada a retornar para a Serra para coordenar a equipe de telejornalismo da RBS TV, chefe, da qual eu fazia parte, inclusive. 7 anos depois, em 2019, voltou para assumir a bancada do Jornal do Almoço, aqui na região. Sempre admiradora do tradicionalismo, foi criada dentro do CTG, mantém viva a nossa cultura, procurando sempre abrir espaços para o movimento tradicionalista gaúcho na sua atuação profissional. Por esse legado, eu não tenho dúvidas que ela merece o reconhecimento e o aplauso de todos nós. E para encerrar, eu quero apresentar às senhoras e senhores o homenageado com a comenda especial, Medalha Irmãos Bertucci, o amigo Rafael Deboni, Rafa Deboni. Rafael é músico, compositor, produtor e arranjador com mais de 3 décadas dedicadas à música gaúcha e sul-americana. É multi-instrumentista com destaque para acordeão e contrabaixo, já integrou e acompanhou diversos artistas e grupos, gravou CDs e DVDs premiados, participou de turnês nacionais e internacionais, incluindo 2 nos Estados Unidos, representando a cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil. Aliás, abrindo um parênteses, recém chegou dos Estados Unidos, está quase voltando para lá. Muito obrigada por ter feito essa pausa entre os 2 momentos para estar aqui conosco. Entre os projetos de maior relevância estão o duo com Valdir Verona, o grupo Deboni Reis, o Repajador e o Deboni Quarteto, além da criação de webséries que já foram apresentadas na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, entre Causos e Gaitas e na nossa programação da TV Câmara, e Causos e Gaitas que juntas somam mais de 800 mil visualizações na internet. Em 2023 estreou como autor com o livro Entre Causos e Gaitas, que figurou entre os mais vendidos da 39ª Feira do Livro de Caxias do Sul. E aí eu preciso abrir aqui um outro parênteses para indicar essa obra para aqueles que não leram. Eu levei, presidente Lucas, em uma viagem. É um livro fininho, vai ser tranquilo, vou levar numa viagem. E durante o trajeto, inclusive, eu tive que mandar uma mensagem para o meu amigo Rafa Deboni, reclamando, xingando ele, porque as pessoas estavam preocupadas, me achando doida, porque eu ria alto das histórias incríveis que são contadas nesse livro. Rafa também é produtor, é diretor artístico de espetáculos, coordena projetos culturais, é oficineiro de pajada, trova gaúcha e música serrana desde 2020. Um trabalho que busca valorizar e difundir o patrimônio musical na Serra Gaúcha, mesclando tradição e inovação em apresentações, gravações e ações educativas. Recentemente, lançou um projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas, com Gilney Bertucci, levando história e a prática musical a estudantes do interior de Caxias do Sul. Rafael mantém atuação ativa em diversas formações musicais e colaborações, transita com naturalidade entre música regional, jazz, rap e outras tantas vertentes latino-americanas. Que currículo, hein? Invejável. Mas eu acho que aqui eu posso dizer, já que nós estamos entre amigos
E sei que os amigos que conhecem o Rafa Deboni vão concordar que, apesar de tanta competência e profissionalismo, a maior qualidade do nosso homenageado vai muito além. Ele é essa pessoa de sorriso largo, sempre com uma boa história para contar, sempre disposto a fazer isso, sem nenhum preconceito, a qualquer momento, só pelo convite. Num linguajar mais gaúcho, talvez, dá para dizer que o Rafa é o tipo de peão que é bem-vindo em qualquer galpão, porque tem um coração muito maior que o Rio Grande. Que alegria eu tenho em ter te indicado, Rafa, em ter recebido o apoio unânime dos meus colegas vereadores, de poder estar aqui para prestar essa justíssima homenagem. Parabéns pela comenda especial, parabéns pela tua trajetória e obrigada por tanta dedicação para ensinar, para dar continuidade, para transformar memória em legado. Eu não tenho dúvida, Paulo, que Oneide e Adelar estão muito gratos pela tua dedicação, pela dedicação do Robson Bueira, pela dedicação do Rubens Tizotti, pela dedicação da Shirley Paravisi em dar continuidade a esse movimento que a gente ama tanto. Parabéns aos nossos homenageados. Em meu nome, em nome de todos os amigos que estão aqui, em nome do movimento tradicionalista gaúcho, em nome da nossa Câmara de Vereadores, muito obrigada. Faremos agora a entrega da comenda Irmãos Bertucci 2025. Neste momento, convidamos a homenageada Shirley Paravisi e os homenageados Robson Bueira e Rubens Tizotti para receber a comenda Irmãos Bertucci, o homenageado Rafa Deboni para receber a comenda especial Irmãos Bertucci. Convido o vereador Alexandre Bortoluz para fazer a entrega da comenda Irmãos Bertucci à senhora Shirley Paravisi. Muito bem. Convido o vereador Rafael Bueno para fazer a entrega da comenda Irmãos Bertucci a Robson Bueira. Convido o coordenador da 25ª Região Tradicionalista, Rodrigo Ramos, para fazer a entrega da comenda ao senhor Rubens Tizotti. Convido a vereadora Marisol Santos para fazer a entrega da comenda especial Irmãos Bertucci a o Rafa Deboni.
Parabéns a todos os comendadores. Além das comendas, os nossos homenageados estão recebendo esse kit do Ilustrando o Tradicionalismo Gaúcho, da editora e livraria Correia, qual nós agradecemos. Neste momento, ouviremos nossos homenageados com a comenda Irmãos Bertucci. Primeiramente, passamos a palavra à homenageada Shirley Paravisi. Muito boa noite. Acho que eu deveria ter preparado algo, presidente, mas não preparei. De qualquer forma, falo com o coração. Então, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Lucas Carinhato. Agradecer à vereadora Marisol Santos, que fez a gentileza de me ligar e dizer que só ela poderia me dar essa notícia, né, de receber essa comenda. Então, pela história que a gente tem, e para mim ela não é a vereadora, para mim ela é a Mari, então, obrigada, Mari. Mas agradecer de coração por esse reconhecimento. O tradicionalismo é parte da minha vida desde muito pequena. Fui levada especialmente pelo meu tio, que foi coordenador da 25ª Região Tradicionalista, o Luiz de Barros. E desde então, desde muito pequenininha, dançando nas invernadas, participando dos CTGs, a gente foi aprendendo a amar essa tradição. Aliás, a minha família toda sempre amou o tradicionalismo e sempre fez parte do tradicionalismo. Então, receber esse reconhecimento é como uma coroação por tudo que a gente viveu no período em que fazíamos parte dos CTGs, dos rodeios, dos acampamentos. E hoje, de uma forma um pouco diferente, que é na minha profissão, como jornalista, como apresentadora do Jornal do Almoço, poder abrir espaço para os talentos, que são muitos aqui na Serra, e poder dar visibilidade, através da RBS TV, aos talentos, então, que fazem parte, especialmente da Serra. É muito bom quando eu vejo amigos aparecendo na televisão, fazendo sucesso nos seus shows, nas suas apresentações. Fico muito grata por ter essa oportunidade de abrir esse espaço tão importante para dar visibilidade para o movimento tradicionalista, esse movimento que é tão grande e que merece todo o nosso respeito. Não vou me alongar muito, então, muito obrigada à Câmara de Vereadores, os demais vereadores presentes, e sintam-se abraçados, e eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Pensando que eu fui primeira prenda, né, Marim, lá em 1990, que muita gente nem sabia disso, o Rafael Bueno estava me olhando dizendo assim, como assim? E é isso, né? Muita gente não sabe, mas faz parte da minha vida. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento e uma boa noite a todos. Neste momento, passamos a palavra ao homenageado Robson Boeira. Boa noite. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, o Lucas Carinhato, aos vereadores, a todas as autoridades aqui presentes. Também é difícil um pouco de falar, porque enquanto que a Marisol estava relatando um pouco da minha história, a gente começa a passar uma viagem na nossa cabeça e a gente se emociona. Aos 4 anos de idade, a gente começa a plantar uma sementinha, incentivado pelo nosso pai, seu José Boeira, que fazia nos ouvir muito a música do José Mendes e a dos irmãos Bertucci. E desde então, a gente sempre
sempre incentivando, sempre valorizando a nossa cultura gaúcha, a gente fazendo a nossa caminhada simples, mas sempre com muita sinceridade e com alma e coração. Quero agradecer aqui do fundo do meu coração ao Rafael Bueno, o vereador Rafael Bueno, a todo o seu gabinete, por ter me indicado, junto à Câmara de Vereadores, o meu nome, para que eu pudesse estar aqui, nesse momento emocionante, nesse momento que vai ficar registrado nos meus olhos e no meu coração uma vida inteira, Rafa. Muito obrigado pelo teu carinho. E também não quero me alongar, mas é muito importante nós termos essa homenagem, ainda mais quando nós falamos dos irmãos Bertucci, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito quando a gente se fala de irmãos Bertucci, e por essa pessoa que se faz aqui presente, pelo Paulo, que ao longo de alguns anos eu tenho amizade, e ele me oportunizou a fazer a produção musical, que para mim foi uma das maiores produções musicais que eu já pude realizar, que foi o centenário do Neide Bertucci. Muito obrigado, Paulo, pela tua confiança, obrigado pela confiança da tua família, e só quero dizer a vocês que esse pala que carrego hoje é dessa pessoa que me incentivou e que vai me incentivar sempre a levar a música, a simplicidade, a humildade, a tradição gaúcha aonde eu estiver, que é do meu pai, que ele faleceu há 2 meses. Então hoje eu quero dedicar, obrigado, hoje eu quero dedicar essa comenda, irmãos Bertucci, ao meu pai, José Bueira. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o homenageado Rubens Tizotti. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor Lucas Carenhato, ilustre coordenador da 25ª Região Tradicionalista, meu amigo, senhor Rodrigo de Macedo Ramos, a vice-presidente de Cultura do MTG, a senhora Jandira Tizotti, nobres vereadores, autoridades já citadas pelo protocolo, tradicionalistas, amigos e familiares e demais homenageados. Receber hoje a comenda Oneide Bertucci, ou melhor, a comenda Irmãos Bertucci, é para mim uma grande emoção. Nasci em uma família tipicamente italiana e ainda menino escutava junto ao meu pai um programa que se chamava Venha pra Cancha, Amigo, que me despertou um sonho simples, trabalhar e ostentar uma pilcha gaúcha. Em virtude disso, esse sonho ficou guardado por muitos anos, até que por influência dos meus filhos, Luciano e Priscila, fui convidado a participar do CTG Imigrantes e Tradição, onde exerci várias funções, dentre elas a de vice-patrão. A partir daí, a história do tradicionalismo passou a se confundir com a própria
história da minha família. Ao lado da minha esposa, e a convite do querido Manuelito Savariz, assumi a coordenação de prendas e peões do estado do Rio Grande do Sul. Mais tarde, servi como conselheiro do movimento tradicionalista gaúcho, vice-presidente de eventos e, finalmente, a honra de ser patrão do CTG Campo dos Bugres. Não sou um tradicionalista de berço, não sou campeiro, não sei dançar, mas sempre fui administrador de profissão e administrador no tradicionalismo. Fui vice-coordenador da 25ª Região Tradicionalista durante muitos anos e organizei mais do que uma semana farroupilha neste mesmo palco. Não me lembro de quantas, mas este é o meu legado. O meu tempo e meu coração a serviço de um movimento que considero sadio, de forma a preservar os valores e a cultura dos gaúchos. Claro, como eu disse, não sou tradicionalista de berço, mas tive o privilégio de aprender com grandes mestres e amigos, inclusive um presente, Zanildo Barbosa do Nascimento, o eterno Manuelito Savariz e o eterno tio Ciro Dutra Ferreira, com o qual eu convivi. Foram referências que me ensinaram que o tradicionalismo é, acima de tudo, um espaço de convivência, de amizade e de serviço. Minha esposa Jandira e eu criamos nossos filhos neste ambiente e vimos com orgulho cada um deles seguir os passos do movimento. Hoje tenho a honra de ser pai de músico, pai da diretora de concursos do MTG e esposo da vice-presidente de cultura do MTG. Mas, acima de tudo, continuo sendo apenas um soldado do movimento tradicionalista gaúcho. Receber esta comenda nessa noite, em meio às festividades da Semana Farroupilha de Caxias do Sul, é também receber um chamado para continuar servindo. Agradeço à Câmara de Vereadores, na presença do seu presidente e demais vereadores e amigos que caminharam comigo, e especialmente a minha família, que sempre esteve ao meu lado em cada jornada. Levo comigo a inspiração do nome dos irmãos Bertucci como lema. Que esta comenda não seja um ponto de chegada, mas um estímulo para que eu siga com simplicidade e dedicação, contribuindo para que o tradicionalismo siga forte, vivo e cada vez mais sadio para as novas gerações. Muito obrigado. Passamos a palavra ao nosso homenageado pela comenda especial, Rafa Deboni. Vamos fazer mais baixo isso aí. Boa noite a todos. Como a Mari falou, e a gente está aqui entre amigos, eu vou dispensar algumas saudações mais formais, porque a noite é para celebrar a amizade e essa comenda tão importante para a gente que recebe, mas também que leva esse nome tão importante, eu diria que o nome mais importante da música gaúcha para todas as querências. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de contar causo, mas eu prometo que hoje eu vou ser um pouco mais econômico nas palavras e gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a minha amiga Marisol Santos, essa amiga querida que me fez uma ligação que me deixou sem palavras quando me disse que eu teria sido indicado
para receber essa comenda. Então, muito obrigado, minha amiga de tantos anos. Não só por isso, mas por tudo que tu fazes por mim, e tu sabe bem quanto eu sou agradecido a ti. Gostaria de agradecer e citar, eu não tenho como receber uma comenda desse tamanho, dessa envergadura, se eu não agradecer a uma pessoa que é a que me dá a base para que eu saia mundo afora aí contando caos, buscando coisas, que é minha esposa Sandra, que está ali. Eu tenho certeza que se não fosse ela, eu nem saía muito longe de casa, cuidando dos guris. E aproveito então, gurizada, para dizer que eu peço desculpas às vezes por tantas ausências, Sandra também, e que eu amo muito vocês. Eu não ia citar nomes quase de ninguém, mas tem algumas pessoas aqui que são parte dessa comenda. E usando aquele subterfúgio de dizer, eu não vou citar tantos nomes, mas todo mundo está agradecido aqui. Eu queria agradecer a um cara que me deu um caminho. Ele me ajudou lá quando eu estava numa fase em que eu não sabia se eu queria ser advogado, se eu queria ser artista. E ele disse, cara, vem aqui que eu quero conversar contigo. Né? Entre outros tantos, mas esse eu gostaria muito de agradecer em público, porque me mostrou o caminho, me mostrou aonde a gente devia de fazer, juntamente com o Dani Vargas, e aproveitando para saudar o Paulo Bertucci, quanto nós incomodamos essa família para fazer a nossa websérie Caos e Gaitas. Então, Luciano Balém, muito obrigado, tu faz muito parte dessa comenda, dessa história que eu tenho, né, trazido aqui. E para encerrar, aproveitando que o Robson falou do pai dele, hoje, coincidentemente, seria o aniversário do meu pai. E eu me lembro muito bem quando ele, no dia 28 de fevereiro de 1993, quando a gente subiu o último morro para chegar em Caxias, eu com algumas coisinhas dentro da caminhonete, uma gaita, uns vinis, vindo para me tornar doutor. Quando a gente chegou ali, naquela subidinha onde a gente enxergava Caxias pela primeira vez, ele olhou para... Meu pai era de poucas palavras, a gente às vezes passava a viagem inteira de Vacaria a Caxias sem trocar muitas palavras. Mas quando a gente chegou ali, ele disse assim, meu filho, bote uma coisa na tua cabeça e peça a Deus, ou para quem tu quiser, e diga que tu estás chegando aqui para vencer. Eu não sei se o vencer dele seria exatamente esse, eu tendo virado um gaiteiro, né? E também não estou dizendo que eu venci na vida, né? Tenho muito chão para percorrer. Mas que essa comenda, em especial, ela me diz que continue. E esse legado que a gente tenta deixar com o Caos e Gaitas, contando essa história, primeiro na internet, e agora indo nas escolas, para contar desde a chegada do João Bertuzzo, né, Paulo? Lá ainda, os imigrantes italianos, a gente vem contando essa história. É uma forma também, pessoas queridas do meu coração, de eu dizer para Caxias do Sul, com toda essa minha busca, toda essa entrega que a gente faz de material para Caxias do Sul, é uma forma de eu, um vacariano que há mais de 30 anos está aqui, dizer muito obrigado, Caxias, por ter me acolhido e por eu estar aqui hoje recebendo essa maior honraria do tradicionalismo dessa cidade que eu já considero minha há muito tempo. Muito obrigado. Ao encerrar esta solenidade, estendemos nossos agradecimentos pela presença das autoridades, peões, prendas e patrões, representantes de entidades e amigos que nos prestigiam nessa noite. Para finalizar, convido a todos para que de pé acompanharmos a execução do hino rio-grandense.
uma aurora precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Convidamos a todos os presentes para uma foto oficial. Boa noite a todos e a todas.